crise na Venezuela que também pode afetar Cuba. Dois coelhos com uma cajadada só. Como a possível queda de Maduro pode enfraquecer a ditadura de Cuba. Fique até o final. Por meses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem pressionando o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, com um destacamento militar histórico no Caribe. Essas ações estão atingindo em cheio a economia já crítica do país sul-americano. Mas o crescente interesse de Washington na transformação política de Caracas não afeta apenas o chavismo. Ele ameaça um aliado de décadas que também enfrenta problemas estruturais graves: Cuba. A ilha, controlada pelo regime de Miguel Díaz-Canel, vive hoje uma grave crise. O cenário é marcado pela contração econômica e uma inflação galopante, além da escassez de bens básicos, como alimentos, medicamentos e combustível. Isso tudo acontece enquanto o país precisa lidar com uma recente epidemia de dengue e chikungunya, em meio à deterioração dos serviços públicos de saúde, educação e energia. E a ditadura cubana sabe que o perigo externo está aumentando. Nos últimos meses, Havana vem demonstrando preocupação com as investidas militares dos Estados Unidos na região. No dia 25 de novembro, o chanceler Bruno Rodrigues acusou o governo Trump de violar o direito internacional com sua ameaça agressiva. Ele declarou que a derrubada de Maduro seria extremamente perigosa, criando riscos incalculáveis. Não é à toa que, em outubro, o ex-ditador Raul Castro, aos 94 anos, reapareceu em uma reunião do Conselho de Defesa Nacional, reafirmando sua autoridade diante do temor de uma mudança de regime na Venezuela. Esse receio é explicado pelos laços vitais entre os países. Por décadas, Caracas abasteceu Cuba com petróleo a baixo custo. Esses carregamentos, considerados a tábua de salvação de Havana, flutuam drasticamente. Caíram de 56 mil barris por dia em 2023 para menos de 10 mil em junho de 2025. Rússia e México até tentam apoiar vendendo a preços subsidiados, mas a ajuda é praticamente simbólica e não resolve o déficit. Washington espera que esse corte leve ao colapso do regime de Díaz-Canel. A estratégia conta com a participação do secretário de Estado, Marco Rubio. Em entrevista ao programa 60 Minutes, ele destacou que, se os EUs conseguirem destituir Maduro e cortar o fluxo de petróleo, seria o fim de Cuba. Para Igor Lucena, especialista em relações internacionais, a queda de Maduro não derrubaria imediatamente o regime cubano, mas o fragilizaria ainda mais. Segundo ele, Havana não possui recursos como o petróleo que chamem a atenção direta de Trump para uma invasão imediata. A troca histórica sempre foi clara: petróleo por inteligência. Havana mantém profissionais de saúde e militares que participam da segurança de Maduro. O New York Times noticiou que Maduro ampliou o número de guarda-costas cubanos em sua segurança pessoal desde setembro. Porém, uma intervenção de Washington interromperia de vez o petróleo, desferindo um golpe duro numa economia onde, recentemente, um apagão atingiu 3,5 milhões de pessoas. Um relatório militar do governo Trump aponta para uma reorganização de forças focada em ameaças urgentes no hemisfério. Enquanto analistas como o coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho acham cedo para prever ataques diretos a Cuba, levanta-se outra hipótese: a pressão pode se voltar para a Colômbia de Gustavo Petro. Seja como for, uma eventual queda do chavismo forçará os cubanos a refletir, buscar uma abertura democrática ou se fechar ainda mais. Vamos acompanhar. E você, acredita que a queda de Maduro arrastaria o regime cubano junto? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever.